Os Estados Unidos podem impedir a jihad do Hamas em Gaza? É uma pergunta real, agora que as forças de segurança internacionais estão pedindo para serem sancionadas pela principal instituição internacional do mundo. Mas será que isso é apenas uma armadilha para Israel e, na prática, isso impede a destruição do Hamas? Eu sou Dan Diker e este é mais um episódio de Al Shakar Al Satlana, nosso Oriente Médio. Por favor, junte-se a mim e ao meu co-apresentador Khaled Abutami, amigo e colega de décadas. Aqui estamos nós de novo. A situação em Gaza se aprofunda, fica mais complexa e agora tem uma embalagem internacional chamada Nações Unidas. Não consigo pensar em algo mais preocupante que amarra as mãos de Israel, em vez de lhe oferecer total flexibilidade para derrotar um inimigo jihadista. Isso é realmente, Khaled, não apenas um inimigo de Israel, mas também um inimigo do Ocidente. Isso está despertando a confiança dos movimentos jihadistas em todo o Oriente Médio e no Ocidente. E eu tenho a impressão, Khaled, de que quanto mais isso acontece, o plano de 20 pontos de Trump e a força-tarefa militar e civil bem intencionada no sul de Israel, o que eles chamam de Centro de Cooperação Militar e Civil, se torna um fator complicador. Porque, no final das contas, a única restrição está sendo imposta a Israel no interesse de manter a estrutura de uma Gaza regional e de um cessar-fogo regional. Khaled, já estamos, na sua opinião, um mês após o plano de 20 pontos de Trump ter sido assinado e implementado. E agora vemos as mãos de Israel muito mais atadas do que estavam há um mês atrás. Bem, Dan, quase 30 dias após o anúncio do plano de Trump, o que estamos vendo ou o que temos visto nas últimas semanas é uma tentativa do Hamas de explorar esse plano para se consolidar em Gaza, rearmando-se, reorganizando-se, posicionando mais forças no terreno e se preparando para uma nova era, uma era em que o Hamas continua controlando a faixa de Gaza. Isso é importante porque, segundo relatos de Gaza e conversas com as pessoas, o Hamas ainda está lá. Eles estão em pleno controle das áreas de onde as forças de defesa de Israel se retiraram. Então, esse é o primeiro ponto. O Hamas ainda está lá. Segundo ponto, nós estamos. Como eu disse, como você mencionou, já faz quase um mês desde o anúncio do plano de Trump e ainda nem concluímos a primeira fase. Hoje, quero dizer, estamos numa terça-feira, é 4 ou 5 de novembro, e aqui estamos nós. O Hamas ainda não liberou todos os corpos. Ainda há 8 reféns, ou os corpos dos reféns, em Gaza, sob controle do Hamas. E isso é muito sério, porque, sabes, é um total desafio e descumprimento, não só do acordo, mas é um total desrespeito a todos os ultimatos que o presidente Trump emitiu. Lembre-se, 48 horas, 72 horas, mais alguns dias, vamos dar mais 3 dias ao Hamas. E pelo que quero dizer, a sensação é que o Hamas está tentando arrastar isso pelo maior tempo possível por vários motivos. Primeiro, porque eles não têm pressa para chegar à segunda fase, que exige a desmilitarização de Gaza e a criação de um novo governo lá. E o desarmamento do próprio Hamas. Bem, você sabe. Segundo o Hamas, aliás, a palavra desarmamento não aparece no plano de Trump. Precisamos ter muito cuidado porque o plano de Trump fala sobre desmilitarização e descomissionamento de armas. Não vi referência à necessidade de desarmar o Hamas, o que permite várias interpretações. Aliás, o Hamas está dizendo, isso pode significar que, podemos entregar algumas das armas, mas manter armas defensivas. Esvaziar as armas das balas, ou seja, descomissionar armamentos, significa isso. Ou, congelar temporariamente o uso das armas, o que é uma piada. No fim das contas,
Quando você olha para todas as ações do Hamas, fica claro que o Hamas está explorando o plano Trump para ganhar tempo e consolidar seu controle sobre Gaza, para apertar ainda mais o controle sobre a população palestina. Desculpe dizer, mas eles estão sendo bem-sucedidos. Agora, enquanto isso, né, o que estamos vendo, essas tentativas de internacionalizar o conflito em Gaza ou a situação em Gaza, são notícias muito ruins, aliás. Quanto mais atores atuam em Gaza, mais Israel fica limitado no futuro. A Turquia realizou uma cúpula com nações árabes e islâmicas para debater o futuro de Gaza. E eles estão muito ansiosos para enviar algum tipo de força para Gaza. Eles já têm alguma presença civil, aliás, em Gaza, e isso preocupa muita gente. Catar. Agora ouvimos sobre negociações para trazer uma força da Organização das Nações Unidas. No fim das contas, vai ser uma bagunça por lá. Voltando à questão da desmilitarização, devemos aprender a lição com o que está acontecendo agora no Líbano. Já se passaram vários meses desde o cessar-fogo com o Hezbollah e o Hezbollah não se desarmou, apesar de uma decisão do governo libanês. E nos disseram que o Hezbollah não teria permissão para reconstruir sua infraestrutura militar e ampliar presença no sul do Líbano. E vemos, de acordo com as próprias forças de defesa de Israel e segundo pessoas no Líbano, que o Hezbollah está reconstruindo suas capacidades militares, o Hezbollah está se rearmando, se reorganizando, e isso deveria nos dar uma ideia do que vai acontecer com o Hamas no futuro. Essas negociações sobre a desmilitarização de Gaza vão continuar para sempre. Elas serão intermináveis, né, sabe? Não terão limites e vão dar tempo para o Hamas respirar. Ao falar de grupos jihadistas, é importante entender que são muito teimosos. Eles não desistem fácil, são movidos por ideologia. Em suas atividades, em seu pensamento, eles não têm uma perspectiva ampla, eles estão focados em alcançar seu objetivo. E todos nós sabemos qual é o objetivo do Hamas, sabemos qual é o objetivo do Hezbollah. É por isso que venho alertando recentemente contra as tentativas de rebranding do Hamas e de reproduzi-lo. Essa conversa sobre trazer um palestino ou criar uma nova força palestina em Gaza é muito perigosa, porque já passamos por esses filmes antes. O Hamas vai entregar o AK-47, trocar de uniforme, receber um M16 e operar sob um nome diferente. Aliás, muito parecido com o que os grupos terroristas da Organização para a Libertação da Palestina fizeram antes de Oslo e depois se converteram em Oslo, em que o que acabou acontecendo e que é mal compreendido no Ocidente é que a autoridade palestina contratou sua gendarmaria. Durante o dia, soldados dessa força paramilitar atuavam oficialmente. À noite, reuniam-se com as milícias terroristas da Organização para a Libertação da Palestina. Uma razão pela qual as forças de segurança da Autoridade Palestina colapsaram em Gaza em 2007 foi a falta de treinamento. Essas pessoas haviam sido libertadas das prisões israelenses e eram ativistas da Fatah. Essas eram pessoas que não foram treinadas para lutar contra o crime e contra ameaças externas ou até mesmo ameaças internas. E vimos o Hamas tomar facilmente a faixa de Gaza. Houve tentativas por parte dos europeus e de outros países de treinar a força policial palestina para torná-la mais profissional. E eu diria que eles foram parcialmente bem-sucedidos, mas ainda existe um problema. Podemos ver isso acontecendo com o Hamas agora. Essa nova força de segurança que os egípcios estão tentando promover, ou que eles estão atualmente treinando em Gaza ou no Egito, acabará sendo uma força dominada pelo Hamas. Porque em Gaza são essas as pessoas que você tem. Ninguém vai embora, quero dizer, você sabe, as únicas pessoas que são oficiais de segurança em Gaza são pessoas do Hamas. O Hamas não permitirá que membros da Organização para a Libertação da Palestina ou Fatah integrem essa nova força. Então é isso que quero dizer quando falo que estamos falando de rebranding e reproduzindo o Hamas sob um nome diferente. Isso é um grande problema, Khaled, pois o rebranding, uma ideia ocidental, vem de um estudo de caso da Harvard Business School.
Lembro de estar na Harvard Business School nos anos 1980 e como foi esse rebranding. Hamas é uma organização muito sofisticada e eles entendem isso tão bem quanto bons jihadistas. Quanto mais seus adversários, e para eles os Estados Unidos são um adversário, demonstram empolgação, intenção, urgência, como o presidente Trump fez em sua visão regional, que é uma visão muito convincente, devo dizer. Mas o Hamas presta muita atenção às declarações urgentes do presidente Trump sobre isso. E às declarações de seu vice-presidente, John David Vance, e de outros membros do gabinete sobre a importância de manter o cessar-fogo, chamado por eles de cessar-fogo e por nós de Hudna, intacto. E quanto mais os americanos lideravam o esforço para internacionalizar esse conflito, internacionalizar a solução, cria um entendimento no Hamas de que eles podem correr riscos muito maiores em termos de violência, em termos de subversão, em termos de ameaças, e que isso ficará impune por causa do fato de que isso se encaixa nessa urgência na americana de não desfazer o acordo. Esse é um aspecto psicológico muito importante de tudo o que estamos presenciando. E, novamente, o Ocidente comete esse erro de avaliação há décadas em relação ao Oriente Médio. Não percebem que, no fim, se você é um jihadista movido pela espada, vive e morre por ela ou pelo rifle. Se quiser usar uma analogia mais moderna, você vai fazer de tudo para se manter no poder. É isso que o regime iraniano fez, o Hamas fez, o Hezbollah fez. Como ajudar o Ocidente a entender que o Oriente Médio funciona diferente? Bem, o Ocidente precisa, começar, primeiro de tudo, a falar e entender árabe. E eles precisam entender ou aprender a cultura árabe, a mentalidade muçulmana, como as coisas funcionam. E, infelizmente, muitas pessoas no Ocidente continuam julgando árabes e muçulmanos através de binóculos ocidentais, sabe? Através dos olhos ocidentais. Eles não veem a diferença. Ou eles conversam com muçulmanos que vão para a Europa e que têm educação ocidental. E você sabe, eles ouvem algo que não ouvem. Eles ouvem vozes que não são vozes autênticas. Eu chamo esses muçulmanos ou árabes educados no Ocidente, eles dizem aos ocidentais, você sabe o que eles gostam de ouvir, mas eles não refletem necessariamente a rua árabe e muçulmana, o que é muito importante. Então, os ocidentais, se realmente quiserem entender, eles precisam, você sabe, entender. Aprender a língua árabe, né, a mentalidade muçulmana e se envolver mais. Agora, voltando ao plano Trump, acho que é um erro tratar o plano Trump como uma vaca sagrada, como o único plano em. Você sabe, a mesa. Não faça parecer assim. É um grande erro. Você precisa enviar um aviso ao Hamas de que esse plano pode mudar, esse plano pode ser alterado. Não é o único plano sobre a mesa. Mas se você afirmar que esse é o único plano e todos devem segui-lo, o Hamas vai se aproveitar disso. Então tem que haver outra opção apresentada ao Hamas. Se você não cumprir 100% com seus compromissos ou com os entendimentos desse plano, você será destruído. E sabe de uma coisa? Eu nem entendo por quê. O Hamas faz parte das negociações sobre o futuro de Gaza. O Hamas só deve participar das negociações sobre a libertação dos reféns e dos corpos dos reféns. Mas uma vez que você conversa com o Hamas sobre o futuro de Gaza, sobre um comitê tecnocrático, sobre desmilitarização, descomissionamento, sobre o envio de forças internacionais, sobre quais áreas eles precisam controlar, ou até mesmo sobre a libertação dos seus terroristas, que estão atrás das linhas das forças de defesa de Israel, atrás da linha amarela, quero dizer, isso é uma loucura. Eles viram um ator político legítimo por qualquer porta, lateral, frente ou fundos. É exatamente o que Catar, Turquia e, em parte, Egito fizeram. Eles, aliás, por anos legitimaram o Hamas. Eles transformaram o Hamas em um ator legítimo na arena palestina. E eu já disse antes neste programa, o Hamas deve desaparecer completamente da arena palestina. O Hamas não deve ter voz nem presença. O Hamas não deve ter voz no processo de tomada de decisões. E o Hamas não deve ter presença política, econômica, social ou militar.
É necessária uma nova era. Os palestinos precisam seguir em frente. Com o Hamas lá, continuaremos presos e não avançaremos. Aliás, os palestinos nunca avançarão. E você viu a recente pesquisa de opinião pública que mostrou um aumento na popularidade do Hamas e o apoio contínuo ao 7 de outubro entre o público palestino. Por quê? Porque o Hamas ainda está lá, então é preciso erradicá-lo. O público admira a resiliência, força e determinação do Hamas, que vem curiosamente como um invasor. Ao contrário de Sim, ao contrário de todos os relatos que ouvimos antes e de todas as avaliações dos analistas ocidentais, o Hamas está perdendo sua popularidade e os palestinos estão se voltando contra o Hamas. E eles, sabe, até o fim da guerra vão se livrar do Hamas. Aqui vem uma pesquisa de opinião pública. E vemos que, sabe, os palestinos ainda apoiam o Hamas e apoiam a resistência armada. Por quê? Porque eles veem que, depois de 2 anos lutando contra Israel, o Hamas ainda está de pé. De pé e resistindo. Isso é ruim. Então, para o palestino comum, isso é uma vitória. Você falhou em me destruir, como disse. Então, essa é a vitória, eu venci. E isso é muito ruim. E é por isso que o Hamas é muito popular agora. você e eu discutimos, tanto no programa quanto fora do ar, a necessidade de uma mudança de regime. Ao operacionalizarmos esse termo, mudança de regime. Isso significa que Gaza, assim como todas as outras áreas do mundo árabe muçulmano, são organizadas por famílias, clãs e tribos. E há muitas famílias e clãs de Gaza que se opõem ao Hamas. Tivemos uma amostra disso quando o clã Yasser Abu Shabab enfrentou o Hamas e, segundo relatos, foi apoiado por Israel. Há mais 3. Mas 3 grupos como esse atuando contra o Hamas, o grupo Hossam al-Astal também, e outros grupos. E, sabe, até agora não vimos realmente nenhuma tentativa ou esforço real desses grupos para substituir o Hamas. E eu vou te dizer por quê. Porque eles veem que nas áreas sob o controle do Hamas, o Hamas está crescendo, e sem a presença internacional ou sem o apoio da comunidade internacional, esses grupos serão derrotados pelo Hamas mais cedo ou mais tarde. É por isso que é muito importante para os cerca de 200 terroristas jihadistas do Hamas que estão escondidos nos túneis perto de Rafah, que pediram o quê? É quase uma piada. Eles pediram passagem segura como se fossem algum tipo de refugiados. Segundo relatos, os Estados Unidos da América pressionam Israel para garantir passagem segura a esses terroristas. E agora, qual o resultado? Se houver acordo para não receberem passagem segura, deporem as armas e serem presos e interrogados por Israel, isso envia uma mensagem importante para as famílias e os clãs de que há um novo xerife na cidade. Com certeza, eles vão para áreas controladas pelo Hamas e se juntarão à Jihad. É óbvio. Quero dizer, eles não vão lá só para entregar armas ao Hamas. Abandonar a resistência. É quase como se estivessem reforçando ou fortalecendo a presença de segurança do Hamas. Essas pessoas deveriam se render às forças de defesa de Israel e serem interrogadas, ou, se quiserem, ter uma passagem segura para o Egito, Líbia ou qualquer outro país. Mas permitir que eles entrem nas áreas sob controle do Hamas, isso é, você sabe, uma recompensa, um prêmio para o Hamas. Você sabe, o Hamas, como você mencionou em um artigo que escreveu para o Instituto Gateson, o Hamas só nas últimas semanas recrutou até 7.000 novos combatentes, de acordo com relatos da mídia árabe. E você sabe, ao mesmo tempo, estamos vendo sinais de que alguns desses clãs locais estão sendo queimados. Vimos eles queimando a bandeira do Hamas justamente ontem e fazendo declarações públicas. Então, eu acho que há espaço para dizer que algumas dessas famílias estão tomando uma posição e estão preparadas. E Israel e seus parceiros americanos precisam agir e entender, mesmo que não seja da forma como eles pensam. O Ocidente não vê essa questão da maneira correta. Aliás, só assim é possível mudar o regime e eliminar o Hamas. A mudança de regime é a única maneira de se livrar do Hamas. Onde estamos agora, existe um regime em Gaza chamado regime do Hamas, certo? Ele está enfraquecido. Ele sofreu um grande golpe.
Mas aos olhos da população local e até mesmo aos olhos da comunidade internacional, existe um regime chamado Hamas. Agora, para se livrar desse regime, é preciso um novo regime, outro regime. Lembre-se do que eu disse antes. Você precisa fazer com o Hamas o que o Hamas fez com a Autoridade Palestina. Em 2007, o Hamas deu um golpe contra a Autoridade Palestina e imediatamente anunciou: nós somos o novo órgão governante em Gaza. E para muitos palestinos, era isso, sabe? O Hamas acabou. A Autoridade Palestina terminou. Formem outro governo em Gaza. Ajudem essas tribos, clãs e grupos armados, envolvam-se e apoiem-nos. Não deixem apenas Israel fazer isso. Isso, aliás, é um erro. E isso favorece o Hamas, porque o Hamas pode apresentá-los como colaboradores de Israel. É preciso haver um esforço internacional para apoiar esses grupos e incentivar a mudança de regime. Em Gaza, não vemos isso. Isso é um erro. Além disso, o comitê tecnocrático proposto será dominado pelo Hamas. Ontem conversei com autoridades da Autoridade Palestina. A própria Autoridade Palestina alerta que o Hamas tenta sequestrar o comitê. A Autoridade Palestina quer que o comitê seja liderado por um ministro seu, mas o Hamas recusa totalmente. Tem figuras independentes em Gaza que vão assumir o controle. Se você fala de figuras independentes em Gaza, vejo você sorrindo. Sim, é uma piada. Se o Hamas te recomenda e o Hamas diz que você é bom e o Hamas diz que quer te ver como parte do novo governo em Gaza, isso significa que sua lealdade é ao Hamas e acima de qualquer outro interesse. Você coloca os interesses do Hamas acima dos interesses do seu próprio povo? E, em segundo lugar, nenhum comitê pode funcionar em Gaza de maneira livre quando o Hamas controla a segurança em Gaza. Esse comitê vai precisar da proteção do Hamas ou de alguma força de segurança. E se as forças de segurança forem o Hamas, isso significa que esse comitê será totalmente dependente do Hamas. E essas são coisas que você sabe. Eu não vejo ninguém na comunidade internacional abordando essas questões. Eles não estão abordando essas questões e também não estão abordando uma questão política que ainda não foi exposta. E eu sugeriria que o Hamas, nos últimos 2 anos, fez mais para eleger um simpatizante do Hamas, muito possivelmente. Nas horas em que estamos discutindo agora, em 4 de novembro de 2025, é possível que um simpatizante do Hamas, chamado Zaoran Mamdani, se torne o prefeito de Nova York. Agora, eu vou afirmar que a violência dramática do Hamas, invasão, assassinato em massa, estupro, tortura, sequestro e a guerra política em andamento. Nos últimos 2 anos, que se tornou, sem dúvida, a principal sensação da mídia no Ocidente, tem ecoado muito fortemente no Ocidente e resultou em um aumento significativo da popularidade de Zahran Mamdani, que publicamente nos últimos 2 anos defendeu de forma veemente o que eles chamam de causa palestina, que sabemos ser uma palavra código para o Hamas. E a globalização da intifada? Ajudar ouvintes e telespectadores a entender o real significado disso. Também significa matar judeus em qualquer lugar e subverter a América. Não se trata apenas dos judeus. Você pode argumentar. Não, eu cobri 2 intifadas. Uma começou em dezembro de 1987 e a segunda começou em 2000. Setembro de 2000. Em setembro de 2000. E posso te dizer, tudo o que vi foi violência, sangue, morte, destruição, bombardeios, tiroteios de carro, esfaqueamentos. Passamos por um período infernal. Se é isso que Mamdani estou pronunciando, Mamdani, sim. está falando, estamos com um grande problema. Quero dizer, você quer trazer toda essa violência para as ruas de Nova York, da Europa e de outros lugares? Com licença, a intifada fez com que muitas pessoas morressem durante a intifada. Elas foram mortas. Sabe, na primeira intifada, eu fiz um documentário com a British Broadcasting Corporation, ou, desculpe, com o Channel 4 em Londres e para outras emissoras. Desculpe, podemos começar? Sim, continue. Eu me lembro que durante a primeira intifada, que era principalmente, você sabe, arremesso de pedras, uso de coquetéis Molotov,
tiroteios de carro em movimento. Poucos sabem, mas mais de 1.200 palestinos foram mortos por outros palestinos suspeitos de colaborar com Israel durante a Segunda Intifada. Todos nós sabemos o que foi. Ou, para aqueles que não sabem, foi principalmente uma onda massiva de atentados suicidas. Repetidamente, mais de 1.200, 1.300 israelenses foram mortos, mais de 4.000 palestinos morreram. Então, sabe, quando você usa um termo como globalizar, vamos globalizar a intifada. Isso é como, sabe, dizer, vamos trazer violência, morte e atentados suicidas para as ruas das cidades ocidentais. E as pessoas precisam prestar atenção nisso. Número 2, quando você descreve o Hamas como a resistência, você está insinuando que essas pessoas têm justificativa, ou que têm todo o direito de usar violência e terrorismo contra não-muçulmanos. É exatamente isso que o Hamas e outros grupos jihadistas estão fazendo. O Hamas quer substituir Israel por um Estado Islâmico? O Hamas tem um problema, né? O Hamas está travando uma jihad. E não é só o Hamas, ele é o braço da Irmandade Muçulmana para os palestinos. Então, uma vez que você apoia todas essas mensagens vindas do Hamas e da Irmandade Muçulmana e de outros grupos jihadistas, estamos com problemas. Com certeza. E muitos no Ocidente não sabem que a palavra intifada em árabe significa sacudir. E se você está falando sobre sacudir nos Estados Unidos, né, está sugerindo que se a América não apoia a intifada, ela se opõe à intifada. E, portanto, eles são igualmente inimigos da intifada, do Islã, ou certamente do islamismo político e do jihadismo. E esse é um ponto importante. Nós vimos isso acontecendo no dia 8 de outubro em dezenas de campi universitários nos Estados Unidos. É assim que a globalização da intifada se manifesta na América. E é de importância crucial que nossos amigos nos Estados Unidos entendam que essa guerra ideológica alimentada por questões religiosas é contra a civilização ocidental. E Israel é visto como uma ponte, como uma cabeça de ponte da civilização ocidental no Oriente Médio. É por isso está motivando muito o Hamas a continuar essa jihad. Uma observação importante, Dan, durante a maioria das manifestações e comícios que cobri na Cisjordânia e em Gaza. Durante as duas intifadas, toda vez que queimavam uma bandeira israelense, eles também traziam uma bandeira dos Estados Unidos da América e a queimavam ao lado. E em muitas ocasiões, toda vez que gritavam slogans contra Israel, também gritavam slogans contra o grande Satã, a América. Para eles, o amigo do inimigo também é inimigo. Tem um sério problema com os Estados Unidos da América. Eles veem os Estados Unidos da América, ou muitas pessoas entre os palestinos, veem os Estados Unidos da América como um obstáculo em seu caminho para alcançar seu objetivo de eliminar Israel. Eles veem sim, e é por isso que é preciso ter uma atenção extra com Zoran Mandani, que eu chamo de islamista do hip hop. É um artigo que vai sair no Jerusalem Center for Public Affairs.org, o Centro de Jerusalém para a Segurança e Assuntos Exteriores. E uma das coisas em que você e eu vamos trabalhar nos próximos 12 meses é algo chamado Hamas Watch. E estamos muito honrados por você assumir um papel de liderança lá, nos ajudando a entender todos os dias esse tipo de situação. Nós vamos implementar esse tipo de análise, nós vamos trazer vídeos do Hamas, vamos trazer declarações do Hamas, vamos colocar todo esse jihad do Hamas, o islamismo, em contexto todos os dias e garantir que o Ocidente entenda a guerra religiosa que está sendo travada contra ele e contra Israel. Eu acho. Será um trabalho bem fácil? É isso, está tudo aí. Não precisamos nos esforçar, tudo já está aí. Tudo o que você precisa fazer é, sabe, localizar, destacar e às vezes traduzir. Bem, é isso. Ao terminarmos, precisamos focar hoje, 4 de novembro de 2025, no que ocorre na América. E para Nova York entender que, se esse simpatizante do Hamas for eleito, for eleito prefeito, esse programa deve ser implementado. Na verdade, hoje, mesmo antes da votação terminar, veremos uma pressão enorme. Pressão financeira, pressão do boicote, desinvestimento e sanções contra Israel,
cancelamento de contratos de produtos e serviços israelenses, muita pressão política sobre grupos judeus americanos pró-Israel ou sionistas. Este é um momento dramático na história muito rica de Nova York, que começou com o colonialismo holandês em 1624. E eu sou alguém que nasceu em Nova York, cresceu em Nova York, foi educado em Nova York e reconhece este momento muito, muito dramático e potencialmente muito doloroso, exigindo que a comunidade judaica organizada, que não votou em Mamdani, que é a maioria dessa comunidade, realmente tome uma atitude e mantenha as forças do bem avançando. E caso ele se torne prefeito, cobrar responsabilidade desse prefeito, em nome da civilização ocidental, em nome do povo judeu e em nome da grande história presente e futura de uma das maiores cidades de Nova York, das maiores cidades dos Estados Unidos e da comunidade judaica mais populosa do mundo, exceto pelo próprio Estado de Israel. Vamos esperar para ver. Quero dizer, você sabe, como você mencionou, né, ou insinuou, ou afirmou muito claramente, você sabe se você tem um candidato que está promovendo todas essas mensagens ruins, todas essas mensagens negativas. Primeiramente, isso vai fortalecer os radicais na nossa região do mundo, aqueles elementos anti-Israel no Oriente Médio, incluindo o Hamas. Também é um golpe duro para quem busca construir pontes entre judeus e árabes nesta região. Sim, é isso mesmo. Ele está destruindo pontes e nós estamos tentando construir. Isso Não é o caminho de construir pontes? Estamos tentando em Al-Shakar al-Satlana construir pontes entre a maioria árabe muçulmana do Oriente Médio e outras minorias da região. E eu acho que nossa parceria e amizade são um testemunho dessa esperança do otimismo que é viável, real e possível. Ser anti-Israel não te torna pró-Palestina ou pró-árabe, apenas alguém que odeia Israel. E certamente isso não ajuda a construir pontes entre judeus e árabes nesta parte do mundo. Sabe, eu quero dedicar este programa ao seu amado pai, a quem eu adorava, Jamil, que traduziu A Revolução dos Bichos para o árabe, e estamos tentando publicá-lo. E eu acho que ele tinha uma visão muito, muito clara sobre esse tipo de regime que vimos em A Revolução dos Bichos. E quando eu perguntei a ele em um dos intervalos, quando nós dois trabalhávamos para a televisão israelense, quem ele considera o porco? Na versão árabe de A Revolução dos Bichos, ele disse Yasser Arafat. Acho que isso diz tudo. Acredito que ele não se referia só a Yasser Arafat, mas a maioria dos ditadores e líderes árabes corruptos. Para ele, Yasser Arafat era o mais próximo. Sim, era ditadura, tratava-se disso, e é contra isso que lutamos. Sim. Em nome da paz, estabilidade, segurança e de uma região melhor para todos. Muito obrigado, Khaled. Essa ótima conversa. Espero que tenhamos contribuído para a reflexão sobre essas questões tão complexas. E estaremos ansiosos para receber nosso público mais uma vez na próxima semana. Eu estarei nos Estados Unidos da América, você aqui, mas em algumas semanas estaremos juntos lá. Enquanto isso, seguimos conectados à distância, nosso Oriente Médio. Em 2 dias estarei aí pelas próximas semanas. E teremos esses episódios do nosso Oriente Médio do outro lado do oceano. Muito obrigado, Khaled. Obrigado.